Fala turma, tudo bem? Hoje a gente vai retomar nossa discussão sobre a construção de cônicas, né, de curvas cônicas, e em particular nós vamos estudar a elipse. E a elipse, vocês devem se lembrar da última aula, é aquela figura, né, só para recapitular aqui, a elipse ela é aquela figura que, bom, a gente desenha ela, vou fazer um desenho à mão livre só para explicar o conceito. A gente tem a elipse, que é uma curva desse tipo, tem um eixo principal, um eixo secundário, né, os dois eixos dela. Aqui em cima nós temos dois focos, posso chamar de F1 e F2, e a propriedade é que qualquer ponto que nós pegamos na borda da elipse, se somarmos a distância dele até o F1, então aqui é um ponto P, vou chamar essa distância de D1, essa distância de D2, eu vou pegar um outro ponto aqui, esse ponto eu vou chamar de P', eu vou chamar essa distância aqui de D1' e essa distância aqui de D2', e a propriedade da elipse, né, é que essa soma D1 mais D2 é constante, então D1 mais D2 é igual a D1' mais D2', isso é constante para todos os pontos da nossa elipse. Então, essa é a caracterização da elipse, né? Essa é a propriedade dela. Então, agora a gente vai aprender a construir uma elipse. Tudo bem? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é definir um ponto na minha folha, porque eu vou utilizar um método de construção da elipse chamado de círculos concêntricos. Concêntricos é aquilo que tem o mesmo centro, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar um ponto aqui para ser o centro da minha figura toda, onde eu vou desenhar as minhas circunferências, né? As minhas circunferências concêntricas. Então, escolhi esse ponto aqui, não tem nenhum motivo específico, eu só escolhi um ponto qualquer na folha. Vou pegar o meu compasso e vou abrir, né, numa circunferência maior. Essa circunferência maior, de que tamanho tem que ser? Bom, tamanho que caiba na folha. Então, vou fazer uma circunferência maior, desse tamanho assim, mais ou menos. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é desenhar essa circunferência, então. Escapou aqui o meu compasso, mas isso não chega a ser um problema, porque a maior parte, a circunferência inteira já foi feita, só apago aqui esse pedaço que ele escapou. E isso não vai atrapalhar em nada nosso desenho. Vou reforçar aqui o traço. Prontinho. Então, temos a circunferência externa. Agora, eu vou traçar uma circunferência interna um pouco menor do que a circunferência externa. Não precisa ser um pouco menor, ela pode ser menor, simplesmente. Então, mantenho o centro, coloco o compasso no mesmo ponto do centro, porque elas são concêntricas. Diminuo a abertura do compasso, então diminui bastante aqui, e vou fazer uma circunferência nova, concêntrica a outra circunferência. Então tá aí, nós temos dois círculos que são concêntricos. Então agora o que eu vou fazer é traçar o eixo maior da minha elipse. O eixo maior da minha elipse, né, vai ser o diâmetro da circunferência externa. E depois o eixo menor da minha elipse vai ser o diâmetro da circunferência interna. Então, vamos lá. Para isso, eu vou usar uma régua. Bom, não preciso de escala nem nada, né? Eu não quero fazer um desenho com as medidas conhecidas. Então, eu não vou me importar com nenhuma medição. Então, vamos lá. Aqui agora eu vou fazer um traço. E esse é o eixo maior da minha elipse. Agora eu quero traçar o eixo menor e ele deve ser perpendicular ao eixo maior. Para isso eu vou usar um compasso, mas no lugar de usar um esquadro, para isso eu poderia usar um esquadro, mas no lugar de usar o esquadro eu vou usar o compasso. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a mediatriz aqui, né, e traçar a mediatriz passando pelos pontos extremos da circunferência interna, da circunferência menor. Então, lembrando como a gente faz para traçar a mediatriz,
abre o compasso um pouco mais da metade. Bom, na verdade não precisa ser um pouco mais da metade, pode ser muito mais da metade, tanto faz. Vou abrir assim mais ou menos, fazer um risco aqui em cima. Mesma coisa aqui embaixo. Faço isso do outro lado, mantendo a minha abertura. Então, ó, eu coloquei aqui no ponto de intersecção desse diâmetro da circunferência maior com a circunferência menor, certo? Então, faço a mesma coisa aqui, faço a mesma coisa aqui e pronto, encontrei o ponto de intersecção. Vou pegar a minha régua, uno esses dois pontos, tá vendo? Só que no lugar de fazer eles de ponta a ponta, eu vou só fazer aqui para a circunferência interna, para a circunferência menor. Desse jeito. Então, ó, já encontramos aqui, portanto, o eixo maior da nossa elipse e o eixo menor da nossa elipse. Nossa elipse estará traçada mais ou menos aqui assim. A gente precisa agora encontrar o lugar geométrico, né, para fazer as outras bordas. Isso é bastante simples. Só para dar nome, né, para as coisas, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui simétrico de A', esse ponto eu vou chamar de ponto B, e esse ponto aqui embaixo, simétrico B', desse jeito, tá bom? E aqui, claro, o ponto central é a origem do nosso sistema. Agora eu quero encontrar pontos que farão parte da imagem, né, da nossa elipse, então farão parte da imagem, estarão sobre a borda dela. Eu quero encontrar esses pontos. Quanto mais pontos eu encontrar, mais fácil de traçar a minha elipse. E como é que eu vou fazer para encontrar esses pontos? Bom, eu vou traçar retas que vão me auxiliar em qualquer ângulo aqui e que serão diâmetros da circunferência maior. Em qualquer ângulo, professor? Sim, qualquer ângulo mesmo. Então, ó, a única regra é que passe pelo centro, porque tem que ser um diâmetro, e eu vou fazer ela de ponta a ponta. Então, essa aqui é uma. E quantas eu faço? Bom, quanto mais você fizer, melhor. Mas também, quanto mais você fizer, mais trabalho, né, na hora de montar a sua elipse. Mais traços você vai ter que fazer. Mais pontos você está pegando, você vai fazer mais processos construtivos, mas a ideia é que quanto mais pontos, melhor. Mais preciso o seu desenho, na verdade. De quantos pontos você precisa para ter um desenho 100% preciso? Precisa. Bom, você precisa de infinitos pontos, né? Afinal de contas, a elipse ela é formada por infinitos pontos. Toda curva, toda reta, todo elemento geométrico que não seja um ponto é formado por infinitos pontos. Então, existem infinitos pontos sobre uma reta. A gente já viu tudo isso, né? Então, tá bom. Fiz aqui minhas retas auxiliares em qualquer ângulo. Não precisa ser preciso. E agora, vamos ver como é que elas vão nos ajudar. Agora, eu vou usar o meu esquadro também, né, para traçar retas paralelas, porque a gente vai traçar retas paralelas à reta A', vai traçar retas paralelas ao diâmetro da circunferência maior, e essas retas elas vão sair aqui desses pontos da circunferência menor. Então, eu vou pegar esses pontos aqui, né, onde as retas e a circunferência se interceptam, todos esses pontos, e eu vou traçar retas paralelas saindo do círculo menor, irradiando do círculo menor. Como assim, professor? Não estou entendendo. Seguinte, ó, vou colocar o meu esquadro aqui, com o auxílio de uma régua para ele correr, certo? Porque assim eu garanto que ele vai correr sempre paralelamente à posição original, tudo bem? Assim eu crio retas paralelas com o meu esquadro. E aí, ó, o que eu vou fazer é colocar em cada ponto e traçar uma reta apontando para fora, desse jeito aqui. Faço em todos os pontos. Posso até fazer mais para cá. Então eu vou traçando assim e vou fazer isso com todos os meus pontos.
Então, ó, turma, fiz em todos, em cima e embaixo, né? Todas essas retas aqui paralelas ao diâmetro da circunferência maior. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que acompanhando o diâmetro BB' da circunferência menor. E com uma diferençazinha, né? Vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou traçar paralelas a esse diâmetro. Vou fazer primeiro desse lado aqui para a gente enxergar legal por causa da luz. Só que agora eu vou fazer pegando os pontos de intersecção das retas na circunferência maior, então partindo da circunferência maior e indo para dentro. Vou mostrar como. Assim, ó, pessoal. Paralelas a esse diâmetro nós queremos, né? Então vou deixar o esquadro aqui certinho. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, primeiro ponto de intersecção, vou puxar até encontrar a reta, indo aqui para dentro, desse jeito. Segundo ponto de intersecção aqui, olha só, galera. Eu puxo para dentro. Vou fazer isso para todos. Então, ó, tô puxando para dentro agora, partindo desses pontos de intersecção, indo para dentro. E eu já vou marcando um pontinho aqui onde as minhas retas se cruzam, né? Então, vou marcar esse pontinho. Essa reta já se cruzou, então eu vou ignorar esse, eu vou pensar aqui nesse pontinho aqui, ó. Então, esse ponto. E a gente vai fazendo esse processo, repetindo para todas as retas de novo. Então, aqui, agora eu puxo para cima. Ó, cruzou aqui nesse ponto, com a nossa reta. A gente tem aqui, claro, esse ponto A. E eu vou fazer isso para todas. Então, ó, pessoal, terminei de fazer aqui para todos desse lado, falta desse lado aqui ainda. E fazendo tudo, pessoal, vocês marcam aqui os pontos de intersecção das retas, né? Perpendiculares, quer dizer, horizontais e verticais que vocês encontraram aqui. E aí, ó, que simples que fica. Nosso trabalho agora é só ligar os pontos. Então, eu vou unindo os pontos desse jeito, ó. É a mão livre. Por isso que quanto mais pontos você fizer, melhor. Porque você vai ter pontos mais próximos para ligar, então seu desenho vai ficar mais preciso, certo? Então, ó, vou unir aqui os pontos. Eu sei que a sombra não está ajudando, pessoal, mas a gente tem que fazer um esforço. E isso aqui é a figura, né? A imagem, então, da nossa elipse. Eu vou passar a caneta para ficar mais visível. Tá aí. Então, essa figura aqui, ó, formada por esses pontos, é a nossa elipse. É o lugar geométrico, né, da nossa elipse. Então, essa é uma forma da gente desenhar uma cônica elíptica. Certo? E aí, só para a gente saber por que a elipse é uma cônica, né? Ó, essa aqui é uma elipse. Para a gente saber por que uma elipse é uma cônica, vocês podem pensar num cone. E aí, fazendo um recorte desse cone, nesse sentido aqui, né? Então, isso aqui é um cone, a gente fazendo um recorte dele assim. A figura que vai se formar aqui no meio é uma elipse, certo? Essa é a ideia do corte. E isso aqui é uma elipse, uma construção geométrica de uma elipse. Se a gente fizesse infinitas linhas dessa, né, traçando tudo, a gente conseguiria
encontrar todos os pontos perfeitamente, nosso desenho não ficaria aproximado. Mas essa é uma aproximação excelente já, tá bom? É isso. Até semana que vem.